Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre o gênero fantástico, que é o nosso assunto de literatura do terceiro bimestre. Nós já demos início ao estudo sobre o gênero fantástico, tivemos uma videoaula sobre isso e hoje a gente dá continuidade. Mas vamos relembrar o que nós vimos na videoaula anterior. Nós vimos que o gênero fantástico é um gênero literário em que as narrativas ficcionais estão centradas em elementos não existentes ou não reconhecidos na realidade, pela ciência dos tempos em que a obra foi escrita. O que eu estou querendo dizer com isso? São narrativas inventadas, sim, mas além de elas serem inventadas, tem elementos que não existem, ou mais exatamente, que não são reconhecidos na nossa realidade. Por que isso? Por exemplo, se a gente lê uma história em que tem uma fada, é muito complicado dizer que a fada não existe, né? A gente vai encontrar um bando de crianças dizendo que fada existe sim, que tem fada, que existe bruxa, que existe fantasma, que são elementos, né, que fazem parte do gênero fantástico, estão incluídos aí no gênero fantástico. Então é muito mais correto a gente dizer que eles não são reconhecidos na nossa realidade. Porque aí se você perguntar, mas você já viu uma fada, você encontrou com uma fada, chama uma lá para conversar comigo, aí a criança já muda, né? Então, a ciência, né, do tempo em que a obra foi escrita, ela não consegue dar conta, não consegue explicar a existência desses elementos, né, que existem aí no gênero literário. Mas é muito complicado a gente dizer que não entende, que não existe. Por isso a gente diz que não são reconhecidos na realidade, né? Então, por mais que a gente tente aproximá-la nessa história do real, está limitada ao universo do fantasioso e ao ficcional. Todo o texto pertencente a esse gênero tem elementos inverossímeis, imaginários, distantes da nossa realidade, ok? Nós temos no gênero fantástico 3 subgêneros: fantasia, terror e ficção científica. Vamos falar sobre cada um deles separadamente. Fantasia usa a magia e outras formas sobrenaturais como elemento principal do enredo e da temática. Além da presença da magia, né, do universo mágico, a gente tem aí personagens como fadas, elfos, magos. É comumente transportada para o cinema, né, e tem como característica a presença de um herói. Até algum tempo, quando se falava em história que envolvia fantasia, era bem limitado ao universo infantil, ao universo das histórias infantis. Óbvio que vários adultos também se sentiam atraídos e envolvidos por essas histórias. Mais recentemente, com as histórias mais modernas, né, isso teve assim, foi muito ampliado. E eu vou citar aí obras aí famosas do gênero e vocês vão concordar. Senhor dos Anéis, Harry Potter, né, a saga do Harry Potter, as Crônicas de Nárnia, a Guerra dos Tronos, aí são histórias, né, do universo da fantasia, muita magia, mas que, né, longe da gente dizer que são histórias infantis, ok? A gente tem terror. Tanto fantasia como ficção científica, que é o próximo subgênero que eu vou falar, é muito misturado o gosto, né, a preferência. Muita gente gosta, muita gente não gosta, muita gente não gosta, mas se propõe a ler uma história do universo da fantasia, ou que envolva ficção científica, ou no caso de um filme, né, porque como eu falei, já começou e a fantasia sendo muito transportada para o cinema, ou seja, virando filme, como o terror também, e ficção científica também. Então tem pessoas que mesmo não sendo assim, não gostando muito, se propõe a assistir tanto de fantasia como de ficção científica. Agora o terror a gente costuma dizer que é muito polarizado, né? Ou a pessoa gosta ou a pessoa não gosta. E quando diz que não gosta, não quer nem passar perto. Tudo por conta da capacidade que o terror tem de provocar medo, de aterrorizar o leitor ou que seja quem está assistindo no caso de um filme, né? Também aí, como eu falei, muito presente no cinema. Aí, os personagens do terror: fantasmas, monstros, bruxas, vampiros, lobisomens, pactos com demônios,
Eu tenho certeza que só de eu falar, né, alguns desses personagens já teve gente que falou, eu não gosto. Tem gente que assiste um filme de terror ou está lendo uma história de terror, não consegue levantar de onde está para ir à cozinha beber um copo d'água. Acha que tem um monstro debaixo da cama, que o vampiro vai vir, enfim, por isso que eu digo que é um universo assim muito polarizado, ou gosta ou não gosta. E a gente tem aí o Drácula e o Exorcista, né, como exemplos de obras mundialmente famosas pertencentes a esse subgênero, né, do terror. O terror na literatura ele tem suas origens no folclore e em tradições religiosas, né? Foca muito na morte, daí eu acho tanto o medo, né, que ele causa, e na ideia de vida após a morte. Mas geralmente a vida após a morte não é aquela vida boa, não, é sempre assim, morreu, virou zumbi, virou monstro, volta para aterrorizar as outras pessoas, né? Tem vida após a morte, mas não é uma vida legal, não tem nada a ver com isso, né? É uma vida que ninguém, vamos dizer assim, quer ter e ninguém quer encontrar também com alguém que tenha, ok? Então essas são as principais características aí do subgênero terror, que volto a dizer, tem quem goste muito e tem quem não goste. É difícil encontrar alguém que diga, eu não gosto, mas eu assisto. É muito difícil. Se a pessoa assiste é porque gosta. Porque primeiro que a pessoa, tem muita gente que diz que é baixo astral, termina de ler o livro ou de assistir o filme e fica meio mal, meio prostrado, porque são histórias realmente pesadas. Ficção científica já traz o quê, né? Um conteúdo, um contexto futurístico, tecnológico ou científico mesmo, né? Os temas recorrentes de ficção científica: vida extraterrestre, viagem no tempo, universos paralelos, que está muito na moda, né? Principalmente aí nas séries da TV a paga. Viagem ao espaço sideral, são aí os temas mais marcantes que envolvem ficção científica. Vida extraterrestre divide aí com viagem no tempo, mas mais recentemente tem muita série aí sobre essa questão dos universos paralelos que tem atraído muita gente, né? Aquela questão de que tem um portal e atravessa de um lado para o outro, e de um lado é de um jeito, de outro lado é do outro jeito, às vezes tem até passagem no tempo, num lado está mais adiante no tempo ou mais atrasada, e a pessoa tenta modificar como é que vai ser a vida futura, que no caso no outro universo já está no presente. Tem atraído muito, tem feito muito sucesso essa questão dos universos paralelos. E viagem, vida extraterrestre, incontáveis, né? São incontáveis as histórias aí das invasões dos seres de outros planetas. E a viagem no tempo, assim como no espaço sideral também, né? Viagem aos outros planetas, muita coisa, né? Muita história sobre esse assunto. Obras mais marcantes, a gente tem aí O Médico e o Monstro, Frankenstein, Admirável Mundo Novo. E se a gente pode falar que as raízes, né, que remontam aí essa ficção científica estão lá no início do século XIX, com a novela gótica do Frankenstein. A gente pode falar assim de um início, né, de ficção científica, com o terror psicológico também do Médico e o Monstro, né, os romances de Júlio Verne, como A Viagem ao Centro da Terra, que foram baseados em invenções científicas, e a história, as novelas de crítica social de Guerra dos Mundos, né? Tentar convencer o leitor de que as situações apresentadas podem não ser possíveis no contexto atual, mas são baseadas em explicações científicas ficcionalizadas. É nesse aspecto, né, que a fantasia ela difere da ficção científica, porque na fantasia a gente não tem uma viabilidade real, né? Os acontecimentos eles não acontecem, se a gente pegar a realidade, a gente vai pensar que aqueles acontecimentos das histórias de fantasia eles não são possíveis, e não tem uma explicação. A história, né, que envolve a fantasia, uma história mágica, não busca explicar que aquilo pode acontecer na nossa realidade. Já a ficção científica, eles trazem explicações.
Por exemplo, se faz uma viagem, se passa a viver num outro planeta, a história conta, né? A viagem, a pessoa desistiu de viver aqui e passa a viver, monta uma aeronave e viaja para um outro planeta. E lá se estabelece, tudo tem uma explicação, eles tentam explicar, né? Que foi desenvolvido no laboratório e usa tal combustível para essa tal aeronave, por isso ela consegue atravessar a atmosfera e chegar no espaço sideral. Essa é a diferença básica que pode surgir, né? Questionamento em torno disso, de fantasia para ficção científica. A ficção científica a gente pensa, não é possível viver num outro planeta. Mas mediante aquelas explicações que são fornecidas, se tudo aquilo já tivesse sido descoberto, vamos dizer assim, já tivesse sido feito em um laboratório, seria possível sim. Já a fantasia não tem essa preocupação. A história, por mais fora da lógica que ela pode ser, ela existe, pronto e acabou, naquele universo. Ok? É um caso aí que eu separei para contar para vocês, né, que foi muito interessante. Ele ocorreu em 1938, às vésperas do Halloween, né? Tinha um diretor cinematográfico, um Orson Welles, e ele leu um comunicado em rede nacional pela emissora CBS, né, da novela Guerra dos Mundos, que até então era desconhecida. Eu separei isso para que vocês entendam que, por mais que o gênero fantástico, que as pessoas que são mais racionais, vamos dizer assim, elas não curtem muito o gênero fantástico porque pensam assim, são histórias absurdas que não podem acontecer. Mas existe uma grande, né, parcela que admite tal possibilidade. E muitas vezes acontece do desconhecido, né, ele conseguir essa influência. Quando esse Orson Welles fez esse pronunciamento, né, ele leu, na verdade, ele leu uma parte da história, né, Guerra dos Mundos, que hoje todo mundo já conhece. E quando ele leu, o realismo que ele empregou na leitura foi tamanho, né, e a engenhosidade da trama, que levou muitos americanos a ficarem em pânico. Quando ele começou a falar, né, que o planeta estava sendo invadido, muitos americanos fugiram, inventaram, né, que eles lá já têm esse hábito por conta, né, de furacão. Eles vivem tendo que sair de casa, se esconder em outros lugares, passar um tempo fora de casa, esperar, né, por conta das intempéries. Eles já têm essa particularidade. E eles tentaram, muitos americanos ficaram em pânico, pensando realmente em fugir, acreditando que ele não estava lendo uma parte de uma história, que aquilo era como se fosse um pronunciamento, né? Alguém estivesse falando uma história real. Dado, obviamente, como ele leu, né, empregando aí um realismo e também a influência que essas leituras, né, que esse tipo de texto pode ter na vida das pessoas. Isso aí foi muito interessante, foi notícia, ok? Já faz muito tempo e ainda é muito comentado sobre isso, ainda tem muitas histórias falando de casos, né, de pessoas que entraram em verdadeiro pânico, tentando tirar as famílias, né, da cidade, procurando para se esconder dos marcianos que estavam chegando, né? E esse livro, né, ele foi um dos pioneiros, né, a trazer uma história sobre a invasão alienígena ao planeta Terra. Hoje a gente tem várias, né, histórias, vários livros, vários filmes, né, mas é considerada uma das mais importantes obras, né, de ficção científica de todos os tempos. Ok? Então, o que a gente pode aí resumir no nosso estudo do gênero fantástico? A gente tem a presença do impossível ou do inexplicável. Aquilo que não tem explicação e não é possível diante da nossa realidade de hoje de acontecer. Mas como eu falei lá no início, muito complicado a gente dizer que realmente não existe. A gente diz que a ciência do momento não consegue explicar, mas quem sabe no futuro, né, como a ficção científica, que eu falei da diferença da ficção científica aí para a fantasia. A ficção científica são histórias que não acontecem, hoje não tem a possibilidade de acontecer, mas elas explicam
que pode haver essa possibilidade, né? Mostra todas as histórias de ficção científica, mostram o desenvolvimento no laboratório e daí a história se desenvolve, ok? Ou um erro de pesquisa de laboratório que muitas vezes nem está acontecendo, nem está de propósito havendo uma pesquisa, né? Estão se pesquisando outra coisa e acontece um erro e daí surge a história. E da mesma forma, quando a gente pensa, né, nessas invasões de outros planetas, sempre tem uma explicação, né? Sempre teve um contato anterior, ou de alguma forma os humanos da Terra interferiram nessa vida do outro planeta, chamaram a atenção de alguma forma e aí eles vieram. Sempre tem, a ficção científica sempre tem essa explicação, lembrando que, se a gente for pegar a partir da realidade de hoje, é o inexplicável. E assim é o gênero fantástico, pessoal, tão famoso aí na literatura brasileira. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto no nosso encontro pelo Zoom. Eu aguardo vocês lá, ok? Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Até mais!